Meus amigos, no terceiro episódio da segunda temporada de Solo Leveling, as coisas esquentaram de verdade. Nosso querido Sung Jin-woo continua provando que está ficando cada vez mais poderoso. Então, sem enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí pedindo a parte 4, porque o conteúdo tá imperdível. Bora lá! O episódio começa com Jin cara a cara com aquelas estátuas gigantes feitas de sombra. E claro, nosso garoto Jin-ho tá com os olhos arregalados, sem acreditar no que está vendo. Afinal, é a primeira vez que ele presencia essa habilidade absurda do Sung em ação. Enquanto isso, Jin-woo, todo casual, só observa suas sombras coletando as pedras de essência, como quem tá varrendo o quintal de casa. O Jin-ho, coitado, começa a se sentir inútil, achando que não tá fazendo nada de útil. Ele até pede pro Sung deixar essa tarefa simples pra ele, só pra se sentir útil na missão. Enquanto isso, em um navio americano, a coisa tá tensa. Um homem invade a embarcação e, sem muita cerimônia, elimina um dos tripulantes. O cara tá claramente confuso, tentando explicar em um inglês meio enrolado que só quer voltar pra casa. Mas voltando ao Jin-woo e Jin-ho, os dois decidem dar uma pausa e beber para comemorar. Afinal, eles acabaram de completar as 19 raids que haviam combinado. Durante a conversa, Jin-ho diz que agora precisa se concentrar em passar na prova escrita da associação para conseguir a licença de mestre da guilda. Ele quer usar isso como moeda de troca para negociar com o pai. Então Jin-ho, meio curioso, pergunta quais são os planos de Jin-woo. E o Sung, meio direto, responde que pretende sumir por um tempo. É claro que o Jin-ho, com aquele jeitinho brincalhão, entende isso como uma indireta e manda o Sung ser mais sincero quando quiser dizer que acha ele um pé no saco. A cena só fica mais engraçada quando Jin-ho, já com os efeitos da bebida, solta um clássico "te considero pra caraca", mostrando que já tá bem alterado. Ele desabafa, dizendo que, mesmo tendo um irmão mais velho, sente que Sung desempenhou mais o papel de irmão do que o próprio irmão de sangue. Isso deixa o Sung meio desconcertado, mas ele retribui o gesto enchendo o copo do Jin-ho e dizendo que, a partir de agora, vai considerá-lo como seu irmão mais novo. De volta ao navio, o invasor misterioso é capturado. 2 agentes comentam sobre ele, revelando que o homem se identificou como um caçador estrangeiro que ficou preso em um portal por 10 anos e, de repente, encontrou uma saída que o trouxe de volta. Porém, ele não fala inglês, então os agentes estão esperando pelo Hank S. Wang, que pode se comunicar com ele. Eles também mencionam que o nome do prisioneiro é algo como Lee Chuan Song, mas não tem certeza da pronúncia. Na manhã seguinte, Jin-woo avisa sua irmã que ficará fora por uma semana. Su Jin-ah, percebendo que o irmão anda super ocupado, não perde a oportunidade de provocá-lo. Ela pergunta se ele vai encontrar uma garota, e mesmo depois de Jin-woo explicar que estará apenas com amigos, ela não acredita e insiste, dizendo que, se ele tiver uma namorada, provavelmente é alguma amiga dela. A interação entre os dois é leve e descontraída, mostrando a relação divertida que eles têm. Logo, Jin-woo se encontra diante do imponente portão que o levará para os céus infernais, Seron Zenias. Ele relembra que da última vez que enfrentou os monstros daquele lugar, ele ainda estava no nível 20, bem longe do poder que tem agora. Confiante, ele segue em frente. A porta se abre, revelando um corredor sombrio e cheio de estátuas demoníacas. De repente, uma missão aparece. Ele precisa coletar as almas de 10.000 demônios perdidos que vagam por aquele castelo. Em vez de desanimar, Jin-woo fica empolgado, imaginando o quanto de experiência e poder ele vai ganhar nesse processo. Seu verdadeiro objetivo, no entanto, é completar o Elixir da Vida. Então, ele decide que, sejam 10.000 ou 100.000 demônios, todos vão cair diante dele. Enquanto isso, Jin-ho vai até seu pai para pedir que o deixe assumir a liderança da guilda. O pai dele, inicialmente, não acha que seja uma ideia segura trazer alguém de fora para comandar. No entanto, ao ouvir o nome de Sung Jin-woo, ele muda de ideia, lembrando que o Sung já salvou Jin-ho e a guilda em várias ocasiões. O pai ainda ressalta que, embora Jin-ho tenha recebido muita ajuda de Sung, ele precisará trazer o Sung para trabalhar com eles antes que outra guilda o recrute, como a White Wolf. Jin-ho, motivado, promete cumprir essa missão. De volta ao castelo, Jin-woo começa a enfrentar os demônios. Ele avança com facilidade, até que uma nova missão aparece, indicando o ponto de entrada para o próximo andar. Sem perder tempo, Jin-woo invoca seu urso de gelo, que atropela os inimigos como se fossem brinquedos. Ele decide chamá-lo de Tank, já que o nome combina perfeitamente com a força e a personalidade do urso. Enquanto isso, Rin relembra a conversa que teve com Choi sobre aquelas famigeradas formigas voadoras. Ele reflete sobre o ponto de vista de Choi, que decidiu manter os relatos sobre esses insetos alados sob sigilo ao invés de torná-los públicos. Intrigado, Rin questiona o motivo de Choi agir dessa forma. Em resposta, Choi, com um tom sério, explica que está simplesmente obedecendo às ordens da associação. Afinal, divulgar esse tipo de informação só causaria um caos desnecessário na população. Ele acrescenta que, em vez de gerar pânico, eles deveriam concentrar seus esforços em transformar a guilda deles na mais poderosa do país.
Mudando de cena, Song, por sua vez, se sente profundamente desapontado com os demônios que está enfrentando. Todos eles aparentam ser no máximo do rank B, e isso é quase ofensivo para ele, que esperava algo mais desafiador. Sem muita paciência, ele continua eliminando os demônios necessários para subir ao próximo andar da masmorra. Conforme avança, Song descobre que o local possui nada menos que 100 andares. Ele fica cada vez mais curioso sobre o quanto sua força irá crescer até chegar ao último nível. No entanto, ao atingir o 50º andar, ele dá de cara com um inimigo diferenciado, o temível Senhor dos Andares Inferiores, um demônio colossal conhecido como Vulcan. Enquanto isso, Samin tenta visitar a casa de Song, mas quem o atende é a irmã dele. Ela informa que seu irmão está viajando. Samin fica incrédulo, pois não consegue encontrar Song em lugar algum. Para piorar, não há sinal de que ele tenha saído do país. A última pista concreta da associação sobre o paradeiro de Song é que ele foi visto em uma cidade, mas nada além disso. Mesmo com essa informação vaga, Samin permanece preocupado, sem ideia de onde o rapaz poderia estar. De volta à luta, Song comanda suas sombras para lidarem com os soldados menores enquanto ele enfrenta Vulcan. Antes de iniciar o combate, ele comenta que aumentou seus atributos de inteligência, o que lhe permite invocar um número maior de soldados e mantê-los ativos por mais tempo, graças ao aumento de seu poder mágico. Com isso esclarecido, ele encara Vulcan, que parece provocá-lo, sentado em seu trono. No entanto, o demônio logo decide sair do trono e parte para cima de Song, usando um movimento de teletransporte. Mesmo assim, Song consegue se esquivar habilmente e contra-ataca com força suficiente para lançar Vulcan para longe. Ao perceber a intensidade de seu golpe, ele admite que talvez tenha colocado força demais em seus atributos. Logo, Vulcan se levanta e inicia uma sequência incessante de ataques contra Song. Apesar de sua aparência massiva, o demônio revela ser extremamente ágil. Song, notando uma abertura, tenta avançar contra Vulcan, mas é surpreendido ao ver o inimigo prever seus movimentos. Isso o deixa impressionado como algo tão grande pode se mover tão rápido. Decidido a ganhar vantagem, Song escala um prédio em ruínas, forçando o Vulcan a colidir com a estrutura. Aproveitando essa brecha, ele desfere um ataque certeiro com sua lâmina, cortando o pescoço do demônio e finalmente derrotando-o. Enquanto isso, em outro ponto da história, Dongsu está em um embate verbal com Li Huan. Os agentes descreveram Juan como uma besta de mana que fala, mas Juan, visivelmente irritado, deixa claro que não é um monstro como estão dizendo. Para provar sua humanidade, ele até se oferece para realizar testes de DNA ou qualquer outro exame necessário. No entanto, Dongsu não está interessado em justificativas e ordena que Juan apenas responda às suas perguntas. Ignorando as acusações, Juan muda de assunto e questiona quanto a humanidade realmente sabe sobre os portais e os monstros mágicos. Ele explica que masmorras, portais e monstros são apenas a ponta do iceberg. Além disso, revela que um poder capaz de desencadear uma catástrofe suprema já foi despertado. Seu objetivo, segundo ele, é impedir que essa calamidade ocorra. Dongsu, por outro lado, acredita que qualquer desastre pode ser evitado reunindo uma quantidade significativa de caçadores. Mas Juan rebate, afirmando que números não serão suficientes contra essa ameaça específica, pois qualquer caçador enviado será devorado e usado contra os aliados restantes. Apesar disso, Dongsu continua seu interrogatório e, em um momento tenso, pergunta a Juan se ele se lembra do nome do próprio filho. Juan responde que seu filho é Jin-Woo. Dongsu, então, joga uma bomba emocional ao informar que Jin-Woo já está morto. Isso leva Juan a questionar por que Dongsu está exalando uma aura assassina. Dongsu encerra o papo com uma ameaça direta, dizendo que Juan pode encontrar seu filho no outro mundo. O conflito escala rapidamente, culminando em uma luta épica. Apesar de Dongsu dar o seu melhor, ele acaba derrotado, e os espectadores do confronto, incrédulos, percebem a sorte que tiveram por estarem vivos, após um embate de alto nível. Voltando ao Song, ele alcança o 75º andar, mas percebe que seu estoque de comida chegou ao fim. Ele decide fazer uma pausa para organizar os itens coletados dos chefes derrotados. Até agora, Song conseguiu 2 dos itens necessários para criar o Elixir da Vida, e deduz que o terceiro deve estar com o chefe final. Além disso, ele encontra uma chave misteriosa que não possui descrição, deixando-o sem saber onde ou quando usá-la. Entre os itens mais valiosos obtidos, destaca-se um fragmento da Árvore do Mundo, conquistado ao derrotar Vulcan. Ele também conseguiu a água nascente da floresta ao enfrentar Metos no 75º andar. Esses itens o deixam cada vez mais próximo de realizar seu grande objetivo, despertar sua mãe. Enquanto organiza seus pensamentos, Song promete que na próxima vez que entrar nessa masmorra, irá completar sua missão. E meu amigo, se você acha que as coisas já estão boas, espere só para ver o que vem por aí. Eu sei que você está tão ansioso quanto eu, então já deixa o like e comenta aqui embaixo que você quer ver o próximo episódio. Nos vemos na próxima, valeu, fui!